Olá, meus vintages, sejam todos muito bem-vindos e hoje o bate-papo tá naquele astral, a gente já tava aqui falando, peraí, vamos começar, a gente já tá aqui há um tempão fazendo vários podcasts, falando sobre esse tema que é maravilhoso e que tem tudo a ver com a gente, entrar no Isenta Pode. Hoje eu tô aqui recebendo 3 dos 34 autores que publicaram o livro Mulheres Não Nascem Prontas. Elas se reinventam aos 40 mais. E a gente tá aqui com a Mônica Donieto Guedes, que foi a organizadora do livro, sendo que esse daqui já é o terceiro que ela organiza, né? Sim. É o nosso terceiro livro. Estamos já aí preparando o quarto. Aguardem. Aguardem. Estamos aqui com a Carla Tenório, atriz, influencer e escritora. Isso aí. E estamos aqui com o Eduardo Ravix. Gente, tem um W ali no meio. Eduardo Ravix, psicólogo e escritor também. Sejam muito bem-vindos. Esqueci de falar, Mônica, psicóloga, psicanalista e organizadora do livro e escritora. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Todos vocês muito bem-vindos. Maravilhoso receber vocês aqui e ver que esse processo que a gente está tendo, né? Algumas pessoas, assim, juntas, outras desconectadas, falando sobre esse nicho, sobre essa economia prateada, sobre a gente entrar no Isenta, é uma coisa coletiva, né? Precisamos falar, precisamos ocupar espaço, precisamos mostrar que a gente está vivendo não só, eu acho, uma transformação individual, né, que cada um passa com os seus hormônios, né, mas uma coisa coletiva da transformação da sociedade. E isso daqui está muito no livro, né? Então vamos começar pela Carla também, que ela está sempre lá na internet colocando as coisas dela, o ponto de vista dela que eu amo, porque ela faz a gente refletir sem romance, né? Sem romance. Não tem muito romance no negócio. Reto, verdade na veia. Carla, como é que foi receber esse convite e colocar as suas experiências ali? Porque eu senti que você, ao longo do seu capítulo, né, você não só veio trazendo autores, você foi colocando ali a sua experiência da maternidade, do susto que foi, de ser mãe solo, né? Você hoje é mãe solo de uma menina de quê? 14 anos, vai uma fazer no adolescente. sábado, vai fazer daqui a 2 dias, 14 anos. E como é que é isso, ser mãe solo, vir nessa, assim, né? E permear isso tudo, você hoje em dia como influencer já traz as suas reflexões para os outros, né? Como é que foi escrever esse capítulo? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Karine. Tô super feliz de estar aqui, principalmente com a Mônica, a gente conseguiu fazer dar certo. Foi maravilhoso, agradeço a Mônica que me convidou, ela foi assistir minha peça, Mãe Arrependida. Ficou muito tocada, muito, né, Mônica? Maravilhosa. E aí, a partir daí, ela me fez o convite. Eu sou atriz, artista há mais de 25 anos. Só que foi em 2020, na época da pandemia, que eu encontrei minha singularidade na vida, enquanto pessoa. E é muito sobre falar de temas tabus, temas indigestos. Eu tenho uma questão com a hipocrisia. Eu acho que o capitalismo tardio está ficando cada vez mais indiferente, tá rolando uma normose, né, tá rolando uma positividade tóxica, e eu sou o contrafluxo disso. Então, às vezes, parece pessimista, mas aí eu trago a desgraça com humor, que é para poder, né, e eu me interessa muito os assuntos indigestos, e o assunto que eu trouxe primeiro foi a maternidade. Eu criei um movimento que é o Mãe Arrependida. Tem uma página no Instagram, virou um solo teatral online, depois virou um solo presencial, já fiz 6 temporadas no Rio de Janeiro. E aí, quando eu recebi esse convite, eu pensei em falar, eu poderia falar do arrependimento materno em si, que depois a gente pode desenvolver um pouquinho mais esse tema, mas eu escolhi falar sobre a geração Nomo, né? Eu escolhi trazer esse assunto de que nem toda mulher nasceu para ser mãe, porque o meu tema, eu sou mãe, amo minha filha. Calma, gente. Não batam na Carla. Não me apedrejem. Foi muito apedrejada. A gente vai explicar, né, daqui a pouquinho. Não manda o conselho tutelar lá, ela é bem tratada. Não manda o conselho tutelar, minha filha está ótima. É amada, não tem nenhum arranhão. Mas eu resolvi trazer a desconstrução da maternidade compulsória, e a geração Nomo é essa geração de not mothers que está crescendo cada vez mais, que não querem ter filhos, mas são patologizadas, são tidas como narcisistas, são mal vistas. E aí eu, como mãe, nesse lugar de fala, trago que nem toda mulher nasceu para ser mãe.
E aí eu trago as minhas agruras, né? Trago citações de autores que foram importantes na minha caminhada. E como uma forma de liberar, autorizar, com toda a humildade do mundo, as mulheres que pensam assim, puxa, eu não quero ser... já passei, entrei no Zenta, ai meu Deus, congela óvulo, faz isso, faz aquilo. Aí faz toda uma parafernália, quando lá no fundo não queria ter, e pode não ter. Tá autorizada. E eu acho que cada vez mais a gente precisa, principalmente as mães, autorizarem essas mulheres. Tá tudo bem, vai ocupar a cadeira dos homens no mercado de trabalho, nas cadeiras de poder e decisão política e econômico. Vai lá, arrasa. Que é só se focar na carreira, arrasa, voa, minha filha. Vai brilhar. Você não é egoísta por isso. Né? E aí, Mônica, você fala muito no seu capítulo também, uma coisa que complementa, né? É muito legal, os capítulos eles vão se complementando, né? As mulheres, elas se sentem culpadas por não quererem ter filhos? Em função dessa ideia do mito do amor paterno, né? Como se, de uma certa forma, todas as mulheres nascessem, né, com essa incumbência, né, de viver a experiência da maternidade. Então, nesse sentido, quando você pensa na escolha, por não ser mãe, é quase como se você estivesse dizendo que tem alguma coisa que está falhando em você. E alguma coisa que você não está podendo devolver para o mundo. Né? Então, assim, se você nasce mulher com condição, né, biológica para ter filhos, e se isso é parte do processo, se você não tem, o que você está querendo dizer com isso? Então, é toda uma questão muito complicada, porque a gente traz... como eu chamo, né, eu estou escrevendo um capítulo por conta da fundamentação desse meu trabalho, que é a psicanálise gestacional, onde eu atendo essas mulheres que chegam com essas questões, com essas dúvidas, com esse medo, com a ambivalência entre amar e não amar. E uma das questões é exatamente o fato de você trazer, né, no seu corpo psíquico essas heranças transgeracionais coletivas. Assim, né? Então, ser mãe é quase como algo que já nasce junto com você, na medida que você nasce mulher. Então, e aí, se você... É um desejo que teria que estar embutido, assim, de dentro de todas as mulheres. E aí, o que é o desejo, né? Eu vou falando um pouco ali sobre a questão de vontade, desejo. Muitas vezes a gente fala de uma vontade, tenho vontade de ter, mas não é a hora. Na verdade, não tem uma vontade, né? Tem ali uma marca que você traz, né? Que você precisa anunciar para o mundo que você só não está tendo naquele momento porque você tem outros projetos, e aí tem um tal do adiamento que você faz, e aí você esbarra numa questão biológica, né, o que o corpo te diz, e agora, né, tá acabando, o tempo, como é que você vai fazer com isso? E aí, é bem interessante, eu falo isso no meu artigo, né, sobre maternidade tardia, que com os congelamentos dos óvulos, acontece uma dinâmica bem interessante, que essa mulher não querendo congelar os óvulos, ela diz assim, mas eu só não estava querendo dar conta dos meus projetos iniciais, que é crescer profissionalmente, desenvolver, né, os meus trabalhos e dar um tempo no meu relacionamento para que as coisas caminhem melhor e lá na frente. E aí ela se vê com a possibilidade e ela diz assim, agora eu não sei, eu não acho que não. E aí tem que se haver com os fantasmas não elaborados dessa ideia de não querer mesmo ter. Agora, Carla, você foi mãe solo, né? Que você fala que é mãe solo, né? Como é que é essa questão de ser mãe solo? Você acha que a mulher se sente mais abandonada na sociedade? Ela está sozinha, então ela é uma mulher abandonada. Ah, óbvio, com certeza. Aí vai fazendo 40, não arrumou marido, ferrou. Ela falou uma coisa muito importante, que é muito importante de trazer para reflexão, que é assim, essa tecnologia de congelamento de óvulos, ela é maravilhosa, assim como salve a penicilina, graças à penicilina a gente não morre mais de infecção. Mas é interessante como que o patriarcado, que é o capitalismo também, se apropria de tudo, né? Porque, assim, está a serviço da maternidade compulsória. A mulher paga um dinheirão para congelar o óvulo, lá no fundo sabendo que não quer ser mãe. E isso gera um mercado de muita grana para, no fim das contas, não acontecer nada. Então é muito importante colocar essa reflexão nas mulheres que estão agora, né, que às vezes vendem tudo, nem tem dinheiro, mas dão para congelar e no fim das contas não querem. É muito importante pensar nisso, né? Tá adiando a angústia, tá né? adiando a angústia e tá a serviço de
pagar para um mercado que está utilizando dessa pressão psicológica que a maternidade compulsória traz. Porque é bom dar nome. A maternidade compulsória é essa ideia ilusória de que a mulher nasceu ou só será completa se ela for mãe. De que a mulher só sentirá o amor incondicional, que é uma fake news, se ela for mãe. Não tô dizendo que a gente não ama abertamente, mas incondicional, eterno, gente, por favor, nasce de novo, porque a dualidade não cabe no incondicional. Mas vamos voltar. Que você fala também é muito importante mesmo, né? Que além de ser uma questão, né, da mulher ter que ser mãe, ela só é completa se for. Só é completa se for. Então, aí voltando pro só é completa se estiver com alguém. Aí é que é importante, que é uma coisa que eu falei com você lá no lançamento, porque eu tô muito apaixonada pela Valesca Zanello, que é a psicóloga, todo mundo deveria ler o livro dela, Na Prateleira do Amor, onde ela traz, e que é muito importante a sociedade ter o letramento de gênero. E aí dentro do dispositivo materno tem o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. O dispositivo amoroso, que tá ligado com a mãe solo, também, a mulher é socializada e subjetivada, ela só tem valor se ela for escolhida e amada por um homem. Até aquela feministaça que fala, eu não preciso. Se você for pesquisar lá atrás, dentro da construção social, tem essa coisa de que a gente só tem valor se a gente tem um homem. Seja para nos... Até porque há pouquíssimo tempo atrás, pra gente dançar, o homem precisava convidar a gente. A gente ficava sentada. Um CPF. Pra gente ter um CPF. 1953, a mulher não podia ter uma conta no nome dela. No nome dela. Ela tinha que ter uma conta conjunta. O seu marido, ou seu pai, ou seu irmão, algum homem, tinha que saber quanto que você ganhava pra você poder ter uma conta. E aí, pior ainda, em 2023, é que a laqueadura... Foi sancionada a lei para que a laqueadura não precisa de autorização do marido do namorado. Não sei se vocês sabem. Oi, Brasil. Muito louco, né? Foi ano passado que a mulher pôde fazer laqueadura sem autorização do marido do namorado. Então, assim, é óbvio que o dispositivo materno que a Valesca fala tá ligado a isso. Então, ser mãe solo, eu me acho toda bonitona. Mas lá dentro de mim eu falo, gente, de vez em quando passo mais ondas, assim, sabe? Mas eu posso te falar, você é toda bonitona. Não, eu sou toda bonitona. Eu sou toda bonitona. Sabe? Eu falo, todo dia no espelho, eu sou toda bonitona, eu não preciso de homem. Eu sou toda bonitona, eu não preciso de homem. Acabei de terminar um namoro recente, eu tô sempre namorando, né? Não coloco nas redes sociais. Tô fazendo sempre esse esforço de não precisar mostrar um namorado, mostrar um homem para ter valor. Mas essa discussão tá dentro de mim e eu gosto muito de trazer ela, porque ser mãe solo de uma menina de 14 anos, sem ser escolhida por um homem, é uma vida solitária, é uma resistência. E tem muitas mulheres que se sentem mal, tem o celibato forçado, que é o quê? A mãe que cria o filho, a mãe solo, e ela acaba não botando um homem dentro de casa porque ou tem medo, ou não tem tempo, ou deixou essa parte da sexualidade escondida, deixou de ser mulher. Ela já tá completa. Ela já tá completa. Dentro desse discurso, tá adormecida mesmo. Então são quase 12 milhões de mães solos no Brasil, né? Infelizmente o abandono paterno é uma coisa horrorosa. Também é uma construção social, né? Que os homens são os monstros. Foram socializados e subjetivados para poder se comportar dessa forma, assim como a gente tem essa coisa de eu quero um parceiro para viver a vida. Então, ser mãe solo tá dando certo, tô conseguindo, mas eu vejo muitas mulheres, e aí tudo é questão de saúde mental, deprimidas, tristes, sem libido. Libido é tudo, gente. E eu não tô falando assim de só sexo, não. Energia. Não, eu falo, sabe, né? Psicanálise, o que é libido. Não, eu falo que é uma palavra vital. Americana que a gente tinha que trazer pro Brasil, excited. Excited, exatamente. Excited com a vida. Isso. Com o meu dia, com os Isso. meus afazeres, entendeu? A gente aqui não tem. Eu tô excitada com a minha vida. Isso. Né? Tem um pudor nessa palavra, né? A gente não pode ficar excitada. Não, mas eu tô excitada com vocês aqui, tô excitada com essa Isso. gravação. São as diversas formas de gozar, né? E a gente... Na psicanálise explica muito a isso, gente né, não Mônica? consegue, né, entender isso e trazer isso. E por isso que a gente ainda fica, né, amarrada a essas heranças transgeracionais, né? Tem que ser mãe, tem que ter um homem ao lado, né? Para poder ser feliz.
Então, parece que a gente está bem resolvida quanto a isso, mas não é isso que a gente escuta na clínica, né, Eduardo? Não é isso que a gente escuta na clínica. E agora eu quero passar para o Eduardo, porque a gente chegou numa parte, né, que tem mãe solo com filho, alguém botou ali, alguém fez filho, separou depois, você tá sozinha. Vamos entrar no capítulo do Eduardo. Opa! Falando sobre separação, luto. E por que isso tudo acontece, né? Estatísticas mostram que a partir dos 50 anos esse número só aumenta ano a ano com a separação. Sim, como é que tá isso tudo aí, Eduardo? Sim, assim, como psicólogo clínico, né, eu me interesso também pela terapia de relação. Então, eu atendo muitos casais, faço um pouco de família, orientação parental, ajudar os pais a lidar com os filhos. E é um tema que me interessa muito. Eu fico até com um pouco de vergonha, né, ouvindo aqui a Carla. Eu tô quase assim, pedindo desculpa, assim, de começar a falar, desculpa. Sou homem! Foi mal, né? E queria dizer já nessa introdução que eu, diferente provavelmente da grande maioria dos rapazes que as moças aqui conheceram, muitas vezes eu falo, inclusive, que eu me envergonho do meu gênero, isso aí o pessoal aqui vai gostar, né? E é verdade, não, mas eu falo né, com sinceridade. Eu tive uma educação muito liberal, no sentido de gênero, minha mãe ativa, foi professora normal, um pouco, com os filhos cresceram um pouco, foi fazer psicologia, ela é da primeira turma de graduação da UFRJ de psicologia, lá dos 60 e muitos, 70 e poucos. Então, assim, eu tenho uma mãe que batalha, uma mãe independente, então eu tive esse modelo de mulher. Lógico, com pilares, todo esse ranço do patriarcado, eu acho terrível e péssimo. Todo esse ranço, eu acho, essa desigualdade já posta num corpo, né? Por questões históricas de poder ou das inseguranças masculinas e tudo isso, eu acho isso muito negativo para a sociedade. Então, eu fui educado assim antes de ser psicólogo, então minha visão é muito igualitária. Eu não fui educado para ser provedor, eu fui educado para ter uma mulher que luta junto. Né, as dificuldades do casamento... Para ser somador. Pra gente estar junto, entendeu? Mas também fui educado para estar perto dos meus filhos. Né? Então, eu tive um bom pai, né, que já faleceu em 98 há muitos anos. Então, assim, eu não me identifico... Apesar de entender, porque o meu consultório é coalhado disso, e tenho amigos, e pertenço a essa sociedade, eu entendo, mas eu não me identifico. Até por isso, talvez, que a Mônica me chamou para participar desse livro, né? Somos poucos meninos, né, nesse livro, né? E agora, vamos falar do amor, né? Do luto, assim. Do feminismo, né, do feminino que habita um homem e do masculino que habita uma mulher. Então, vamos ter mulheres com visões totalmente contraditórias em relação ao que a gente imagina que é ser mulher, assim como a gente vai ter também na figura de um homem, né, essa marca do feminino, essa sensibilidade, essa escuta, né, que se aproxima do que é essa experiência que a gente está trazendo aqui, né? E essa disruptura, eu acho, né, desses totens e tabus que a sociedade vem colocando, né, há anos pra gente, sem né? dúvida, isso é muito importante. Porque a gente tem o totem e o tabu. O que a gente está falando disso, gente? Eu vou aqui diante de dois psicólogos, psicanalistas já super... vou tentar falar só pra gente poder trazer do Medicaid, né? O que é totem e tabu, né? Quando você tem lá duas pessoas, ou religião, ou pais, ou uma família, ou uma avó matriarca, que vai te colocando ali várias regras indiretas ou diretas, né? Em olhares, o que é permitido e o que não é permitido. Né? Então a gente tá vivendo, né? E você é um rapaz, um homem que já passou dessa disruptura, porque não teve esse totem tão pudorado. Não, com certeza. E é muito importante, né? Todo mundo que está vendo a gente ter essa percepção de que o que é ser homem e o que é ser mulher é sempre uma construção subjetiva que atravessa os tempos. Isso aí. Então, assim, sei lá, eu vi há muitos anos uma menina jogando futebol de botão num clube de 5 anos, aí o pai chegou perto e falou: você não vai gostar disso não, isso é coisa de menino. Então, assim, as meninas aprendem isso, os meninos aprendem outra coisa e, infelizmente, muito dessa rigidez, dessas percepções atrapalha a saúde mental, né? Eu sou psicólogo clínico, eu gosto de psicologia da saúde. Nesse sentido, acho muito corajoso da Carla ter um filho sozinho. Acho que a experiência, apesar do meu capítulo, você até puxou, já vou falar dele, mas já vou falar dele. Você só tá gente, desculpando. Exatamente, ele teve que entrar assim
um pedido de ufa, peraí, ufa, me desculpa. Desculpa, licença. É isso aí, Estou né, Carla? chegando. Eu tô assim, pianinho Isso aqui, aí. pianinho, sou menino, mas foi mal. Foi mal. Desculpa, gente. E eu, muitas vezes, no consultório, fico enfurecido com pais que abandonam, pais que financeiramente poderiam ajudar mais suas companheiras, que deixaram as suas carreiras para gerenciar os filhos dele e a casa dele, e muitas vezes, numa separação desarrumada, desampara essa mulher, com os filhos dele ainda, em grande parte, na guarda dela. Então, assim, eu faço uma aliança com todas vocês com relação a esse protesto. Também no meu consultório. Olha, estão vindo muitas perguntas aqui na minha cabeça, se você não entrar no seu capítulo, porque agora eu queria saber já... Não, vamos falar, entendeu? vamos falar. Por que essa autoestima do homem é tão grande? Tá. Porque pra gente, nós mulheres, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser uma mulher na rua, a primeira executiva, como se não tivesse filho. E em casa, a gente tem que ser a melhor mãe, como se não fosse executiva. E não pode errar em nenhum dos dois lugares. E balança seu prato. Já o homem pode não visitar o filho, pode não ser o top no trabalho, pode não pegar a criança no final de semana. Quer dizer, o homem pode ser um merdão e é o máximo. E a mulher não pode ser merda em lugar nenhum. É um absurdo completo, né? Não, é um absurdo completo. É um absurdo completo. Eu acho que essa desigualdade de cobrança e pressão sobre a mulher, eu acho extremamente injusta. Quando eu faço palestras sobre esses temas, eu costumo falar que a mulher, a partir dos anos 60, influenciada por grandes intelectuais, Simone de Beauvoir e outras, lá atrás pioneiras, elas quiseram igualdade, foram no mercado de trabalho, mas o homem não voltou para casa. Então isso cria uma tensão, uma desigualdade absurda. Mas a gente está aqui também para falar do livro, eu tenho que falar do meu capítulo, porque eu fiquei até constrangido. Não, eu fiquei constrangido assim, porque a gente está falando, pô, Carla, mãe solo, essa obrigação de ser mãe, isso, né, a gente tem que desconstruir isso, que eu concordo com certeza, uma obrigação de ser mãe já começa torto, né? Então assim, só que o que acontece? Eu falei com a de psicologia da saúde, eu tenho 5 formações, mas um background forte em Freud, né? Então assim, quando a gente vai ler Freud, nós somos os seres humanos foram feitos para viver em grupo. É raríssimo você ter uma pessoa solitária, um ermitão muito saudável de cabeça. Tamara Klink. A primeira mulher a passar por um inverno no Ártico. Não é comum. Como eu sei que o psiquismo é incrível, eu acredito, em tese, que é possível. O homem é ser gregário, né? Mas a gente em tese. nós vivemos também em ela bando. passou por um momento só, foi uma fase, foram 8 meses, não é o resto da vida. Então, assim, a gente tem neurônio espelho, pega a neurociência, a gente tem no hardware uma imitação que a gente imita sem nem saber por quê. Então, assim, a gente foi feito para viver em grupo. Agora, ter e manter um casamento, lembrando que o casamento hoje é diferente de 50 anos atrás, é diferente de 100 anos atrás, ter e manter um casamento é fácil? Não é fácil. E o meu capítulo em especial, como eu lido com muitas pessoas e casais, a crise do casamento e a separação. E aí nos entra na vida da mulher, né? Então, assim, primeiro eu acho importante, apesar de eu acreditar ser possível uma mulher na maturidade se sentir bem com a própria vida, sem ter que ter um homem ao lado, que é um pouco o que foi falado aqui, essa obrigação social da mulher só ter um CPF até, né, como foi falado, enfim, por causa de eu acho isso um absurdo em termos de civilização e em termos de saúde mental. Não, mas vamos curar. Eu quero curar, que a gente cura em drops. A cura de drops é possível superar um luto? Boa pergunta. Então, a grosso modo, a gente tem 2 formas de lidar com o luto. Existe o luto patológico. Então, se a gente lembrar daqueles filmes de antigamente, que a mulher perdia o marido e ela vestia de preto, full time, e abria mão do amor, para a psicologia isso é o luto patológico. Se a gente for de novo pensar em Freud, a gente tem uma pulsão, a excitação, a vontade, o desejo. O desejo está dentro da gente. Para onde vai esse desejo? Segundo Freud, a gente pode sublimar pelo menos uma parte desse desejo, falando especialmente da sexualidade. Já lembrando que em sexualidade, Freud, o conceito é amplo. Muito Ele fala de busca de prazer. Energia vital, criatividade, o que você gosta, o que você brilha, não é sexo em si. Mas aí tem outro autor, eu vou pedir desculpa de novo para colega, que eu gosto muito, chama William Reich. Adoro ele. Para Reich, a energia da genitalidade, a gente está falando sim de prazer, de entrega, de excitação, de orgasmo, é difícil de ser sublimada. Ele acha que as pessoas que abrem mão da sua genitalidade, lembrando, com afeto, não apenas
o ato sexual em si, mas com conexão afetiva, essas pessoas, para raiz, são um pouco mais arrumadas emocionalmente. Então, vínculo afetivo com conexão, entrega e excitação, a gente tá falando da força da vida. Então você tá falando que é possível amar de novo. É totalmente possível amar de novo, mas como que é? Então o que acontece? Primeiro, lá atrás, o que a gente aprende é o que a gente vive. Então se a mulher teve um pai que abandonou a mãe, e era legal, às vezes, ela vai ter atração, olha que bizarro, ela vai ter atração sexual por homens que abandonam ela. E pode, segundo Freud, pela compulsão à repetição, estar sempre procurando alguém que abandona. São as alguém... fantasias destrutivas que repete dos nossos padrões. Por exemplo, que tem gente que gosta de ser traída, tem gente... E não é gostar, é um prazer negativamente orientado. É uma pulsa... Ali pulsa... Ela gosta, mas não gosta. Gosta, mas não gosta. É um gosto ai, meu Deus, secundário, né? eu vou para aquilo que eu atraio... É um gosto secundário, né? Ou então, assim, que gosta de homem comprometido. Sim, se apaixona... Gente, eu juro, não foi sem querer, foi bateu. Porque tá ali conectada, né? Muitas vezes também é uma forma de querer resolver, né? Inconscientemente, a repetição é uma forma de você entender no próprio corpo, inconscientemente falando, como aquelas experiências se deram, né? Então você vai tentando. Só que vai não tem tentando uma curar resposta. cada experiência. Só que não tem até você, como diz Freud, né? Você repete, recorda e você reelabora, que é isso que se propõe, né, Eduardo, aí no espaço terapêutico, né? Então, as saídas. As saídas. Então, a maior parte de nós tem padrões em alguns aspectos disfuncionais. São raríssimos os casamentos predominantemente legais para os dois. É raro, é possível. De novo, vocês estão diante de um terapeuta que é realista e otimista. Né? Nossa. Então, assim, eu acho que é possível. Que é assim, meu Deus. Eu acho que é possível. Agora, assim, é muito trabalhoso. E aí, por que é trabalhoso? Então, um primeiro casamento, às vezes casa se engravidou sem estar desejando, sem estar planejado, aí junta. Por que casou? Mas vamos lá. A gente reproduz, em grande parte, esses padrões e, em grande parte, adoecidos. O casamento entra em crise. Seja consensualmente ou unilateralmente, alguém bota a separação ali na mesa. E o que acontece com a vida? De novo, com o nosso foco, a mulher em torno de 40 anos ou 40 a mais. Morre a vida que ela tinha. Eu tenho pacientes que dizem, o meu casamento já acabou. Não tem prazer, não tem respeito, não tem comunicação, não tem desejo sexual, não tem libido, mas eu não quero me ver longe dos meus filhos. Muito, isso acontece muito. Ela não consegue se separar, porque a ideia, em Freud, a ideia inaceitável é muito importante, né? Porque da ideia inaceitável, a repressão do sentimento e da ideia. Então, a ideia de separação é inaceitável, mas ela vive numa miséria emocional. Aí acaba com a autoestima dela. E aí eu te pergunto, Mônica, as mulheres estão exaustas por causa disso? Meu Deus. Porque quem deve estar balançando os pratinhos é a mulher, né? Assim, a gente ainda vive uma experiência, né, onde a carga ainda está muito com a mulher, né? A mulher está responsável por tudo e até mesmo por manter um casamento. A gente escuta um esforço muito grande na clínica dessa mulher, né, de todo um trabalho, né, que ela tem para poder, de alguma forma, manejar ideia e afeto, né? É isso que você está dizendo, como o Eduardo está falando, né? As ideias, elas não estão correspondendo àquele sentimento, mas elas não estão preparadas para poder sair disso, né? Em busca de uma outra realidade, de uma Mas outra eu acho que as mulheres estão exaltas porque a gente tem a tripla jornada, trabalho, casa, filho, mais o relacionamento que a gente tem que manter. Mas eu também vejo, assim, Karine, que, assim, também não vamos ser tão malvadas, né? Vamos sim. Mas, vamos gente, sim. que isso? A gente vai fazer um podcast de mulheres e a gente vai começar a se sentir mal por estar sendo malvadas com os homens. Mas, pelo amor de Deus, salva eu, Mônica, O pessoal queria o fala que não é querido. Meu amor, já foi só a época de ser salvo. Agora quem tem que ser salvo somos nós. Vamos lá. E Lacan falava isso, né? Vamos recuperar que o tempo da mulher viria. Com certeza, agora é o nosso tempo. Vamos recuperar o masculino e o feminino, isso, né? favor, A gente também precisa olhar para e eu vejo isso na clínica com muita clareza. Eduardo também deve assistir. Existe uma mudança muito grande. Existe todo um trabalho que tem sido feito onde os homens, né, muito diferente de uma década atrás, são muito mais presentes. Né? Então, assim, tem um grupo de pais que hoje é o pai que liga me procurando. Olha, eu queria falar com você.
meu filho está precisando de um acompanhamento, é quem faz o primeiro contato, é o cara que está indo buscar na escola assim, que está tentando organizar a agenda dele para participar de reunião de pais. A gente não via isso Sem dúvida. há 10 anos atrás. sem dúvida. A gente está aqui para galgar mais ainda, né? Mas foi por causa de movimentos, né? A gente precisa reforçar esse movimento de que sim, a gente tem hoje percebido uma movimentação desses pais que também estão tentando olhar para essa experiência. Estão voltando para casa, né? Estão voltando para casa, estão olhando para a paternidade, compartilhando. Essa ideia de guarda compartilhada, ela também recente e favoreceu muito. Então a gente também vê um pai hoje querendo participar, procurando muito mais. É muito recente? Eu diria aí que tem uns 10 anos que a gente ainda é desigual? Não é desigual, mas a gente também precisa... Sabe por quê? Porque se a gente também não fala dessa mudança que é real e a gente assiste, sim, na clínica, a gente também... Não estimula, né? Tem que dar biscoitinho, tá certo. É um desserviço. Não é, Carla? Dá biscoitinho, dá razão. Eu tô aqui observando, e aí eu tô ouvindo vocês dois, e eu tô aqui achando o seguinte, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que não é uma guerra, porque a guerra, ela nunca vai fechar essa conta. Não, na guerra ninguém Porém, vence. não há que se ter medo, uma vez que falado com muito carinho e gentileza, que agora é um momento da gente se autoafirmar sim, com muita gentileza, com muito carinho. Como eu falei, homens não são monstros, foram socializados e subjetivados para agirem desta forma, assim como nós fomos subjetivados para sermos carentes, necessitadas de amor, assim como é muito mais difícil a gente ocupar o mercado de trabalho, porque realmente é algo que a gente está abrindo, mas há que se ter cuidado de ter receio de falar desse nosso momento de libertação. Acho ótimo que vocês tragam que na clínica tem homens que estão cada vez mais, mas assim, é muito importante, porque a gente também já tem esse livro aqui é um livro de mulheres que não nascem prontas. Mas a gente também está vendo hoje muitos homens, frutos dessas mulheres que já trazem essa nova forma de debate em casa. Então tem esse debate que está indo ali. O filho que também já é filho de mãe separada, né? Olha só, já é fruto de um casamento que não deu certo, mas o pai já foi presente. Agora a Carla falou uma coisa muito interessante, que ela falou de uma carência, né? E eu quero falar aqui, imagine que a carência é uma cratera e o relacionamento é um esparadrapo. Mas os esparadapos não tapam crateras. Essa frase é do Eduardo Casarotto, né, um dono do Instituto Virtudes, e ela diz muito, porque a pressão social sobre o casamento, né, a necessidade de ter filho, de estar com alguém, isso gera muita carência, porque é uma cobrança, então você já tem a carência pela cobrança. Só que a pessoa acaba buscando os relacionamentos apenas para estar de bem com a sociedade, e muitas vezes encontra relações que não preenchem, que não vão preencher os vazios dela, essa cratera não vai ser fechada, e isso vai gerando uma dependência emocional. Então, para você fechar essa cratera, é necessário que você venha a olhar para dentro, a olhar para si, a ver qual é a sua falta, para aí sim poder, se você quiser, encontrar alguém. Né? Isso aí, eu acho que essa dependência emocional das crateras que estão se fazendo pela pressão da sociedade, né? E nesse sentido, a mulher, todos somos seres de falta, né? Todo mundo, a gente sabe disso. Mas as mulheres, elas especialmente sentem essa carência por uma questão de construção social. A Ana Sui, que escreveu A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é uma psicanalista também, ela fala muito desse assunto, eu gosto muito da forma como ela fala, juntando também com esse estudo da Valesca Zanello, que é assim, é como se essa dor, e aí acontece muito no casamento, e acontece muito quando uma mulher de mais de 40 se separa de um homem. Geralmente a gente vê um homem de meia idade ficando com mulheres mais jovens, e a mulher mais velha entrando num lugar de desvalor, e o desvalor está associado a essa carência, esse vazio existencial, que é ampliado pela construção social. Então, assim, como mãe solo, como mulher, como uma mulher que está sempre olhando para esse vazio, fala assim, gente,
cara, isso aqui não é minha. Isso aqui não é meu, não. O que é isso aqui que eu tô sentindo? Não é meu. Tem uma coisa que é minha, porque somos seres de faltos, e tem uma coisa que a gente é incitada a isso. Então, assim, eu percebo cada vez mais, principalmente eu falo do capitalismo tardio, porque é um momento que a gente tá. A conta não tá fechando no relacionamento. Os homens querem se envolver cada vez menos. Eu tô generalizando, tá, gente? Não, gente, mas é óbvio que a gente... Pra pensar numas estatísticas. Que o indivíduo é indivíduo. Eu tô aqui, pimba, apanhando de um lado, apanhando de outro. Você não tá... montar seu time, não. Da próxima vez você vem com um time. Gente, não é uma guerra. Você não está apanhando, relaxa. Você tá tranquilo, você tá aqui com a gente, tá tudo certo, isso acontece. De um lado, os homens... gente, tem que ficar mais apimentado, senão o povo não ri. Não, mas é óbvio. Não tá apanhando coisa nenhuma. Quando você apanhar, você vai saber. Vai doer, né, Carla? Calma que eu ainda não bati. Mas assim, os homens, por um lado, eles querem cada vez menos e as mulheres querem cada vez mais. Então é uma conta assim, sabe, assim, como se não tivesse... Então assim, isso é um assunto que tá interessando muito para as mulheres. Não sei se para os homens, porque relacionamento é um tema que não interessa aos homens. Então, exatamente. Como o relacionamento não interessa aos homens, eu vou passar para você, Eduardo. Porque Freud lá atrás já diz, e aí eu venho perguntar se os homens não estão entrando nesse processo aqui de Freud, que é o isolamento. O que é o isolamento, gente? Freud lá atrás disse que você vai antes do trauma. Então, se um homem de 45, 46 anos se separa, ele vai voltar antes do trauma que foi conhecer essa mulher aos 20 e poucos anos. Então, talvez por isso a gente tenha visto tanto os homens de 40, 50 anos com comportamento de 20, que sai toda noite, que bebe, que pega várias mulheres, que não quer mais falar de relacionamento, fala, nunca mais vou casar. Pode ser que isso esteja acontecendo? Não, eu acho que isso é uma hipótese, né, Karine? Assim, quando a gente está falando de comportamento humano, a gente está sempre falando de subjetividade. E quando a gente está generalizando, como a gente está fazendo aqui, a gente tem que ter muita cautela e sempre contextualizar. Eu concordo com o machismo, eu concordo com a sobrecarga, tudo isso. Me envergonho de muitos homens. Esse fenômeno de um homem de 50, 60 separado, ficar com meninas muito mais novas, acontece, mas eu vou dizer para vocês que acontecem para cada singularidade desse homem. Se isso acontece por um motivo. Porque eu também tenho caras separados de 50 anos que ficam com mulheres de 50 ou 55. Então, tudo aí depende do autoconhecimento do sujeito, do que ele está buscando na vida, da saúde mental dele, global, para ele dar esses passos. Então, na verdade, tudo depende. Né? Agora, se falar assim, não, mas isso não acontece. Mas acontece por quê? Porque, em grande parte, o casamento representa reprimir a liberdade do cara fantasiar. Aí a gente teria que botar a pauta de sexualidade masculina e feminina. Essa diferença só social ou é biológica? Isso é uma pauta, é outro podcast, entendeu? E aí, eu tenho uma visão com muita humildade das diferenças sexuais de homem e mulher. Elas têm dois fatores. Um fator biológico, porque a testosterona é diferente. Não, é diferente. E tem um fator, social. A mulher que fica com muitos e tem prazer é desvalorizada socialmente. E o homem que fica com muitos é valorizado socialmente. Então a mulher não quer se desvalorizar. Então, veja, o normal é todo mundo ter prazer, é todo mundo ter orgasmo. É o que é o normal biologicamente e depois da Revolução Feminista, socialmente também é o que se espera. Por quê? Porque não tem saúde mental sem prazer. E não tem saúde mental sem vínculo afetivo. O vínculo afetivo... Então, essa ideia de isolamento dos homens, muitos homens estão confusos, perdidos. Aí começa a beber, começa a usar muita droga. Aí começa... O cara não tá bem. É um idiota. Muitos homens são idiotas. Adoro. Mas são. Então, assim, e aí, mas você me fez uma pergunta que a gente... Os homens são idiotas. Não, mas muitos são. Eu concordo. Mas falando sobre a reconstrução, então o que acontece? Eu falei que a mulher, assim como o homem, mas a gente está focado na psicologia feminina, quando ela se junta com alguém, ela tem uma história e tem expectativas, desejos, anseios, medos e traumas. Um casamento adoecido adoece os dois, mas em especial a mulher. Uma mulher que não deixou de cuidar do seu amor próprio, da sua autoestima, assumiu essa pressão toda. Então é comum, numa separação, eu não vou dizer que todas, porque todas, no consultório não funciona todos, né, Mônica? Cada um é singular, não é? Então, para ser um clínico, a gente tem que olhar a singularidade, não é isso? Então assim, mas é comum uma mulher que não se sente valorizada, não se sente respeitada, a autoestima dela está no lixo, ela virou mãe, ela largou a saúde física, a saúde mental,
sentimental. E aí, se separou. Com todo esse peso dessas expectativas sociais, com todo esse tudo isso atrapalha muito a reconstrução da vida afetiva da mulher. E muitas abrem mão completamente dessa ideia, com 50, 60, para piorar de novo a biologia, puerpério, para piorar de novo o hormônio, sei o que, a libido já vai para baixo e tal. A medicina ajuda um pouco isso hoje, né? Então, assim, tem muitas forças adversas. Falando do luto patológico saudável, como a gente falou, e depois a gente tergiversou para um outro caminho, então o que acontece? Um luto patológico, você fica preso na perda e preso nos traumas. Então você desiste. Você desiste com 40, 50, aí outra mulher fala assim, eu não sou de sair. Mas a questão é, você deseja encontrar alguém? É uma pergunta até que a Mônica me provoca muito, mas ela está desejando por quê? Porque é desejo dela ou porque ela se vê socialmente não adaptada, sem um homem do lado? Isso tem que ser investigado na clínica. Agora, eu afirmo, nós não fomos feitos para viver isolados no alto da montanha. E se a gente consegue, aí como é que resolve esse luto? Tem que ficar triste, tem que chorar, tem que pensar onde eu errei na escolha desse cara, que foi o pai dos meus filhos, que foi um idiota, para não escolher um igual. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir esse raciocínio. E também ela tem que entender onde ela errou na forma dela conduzir o casamento. Aí vou chegar então ela também errou. Porque se ela só escolhe um cara diferente daquele e ela repete os erros dela, que fizeram o casamento adoecer, vai repetir. O que é o amor adoecido? O amor adoecido é o amor que mantém o vínculo como uma prisão, com muito mais dor e sofrimento do que prazer na vida cotidiana. Isso é um amor adoecido. Que na verdade não é um amor, né? Eu penso que isso é muito confuso, porque muitas mulheres, muitos homens pensam que estão amando, mas o que eles estão dependendo dessa outra pessoa e em nome do amor, né? Então, acho que é muito importante a gente olhar para essa ideia de que, para que você possa querer ter alguém, essa pessoa, ela tem que estar num lugar, assim, de que eu tô muito bem, e é legal ter você aqui do meu lado, mas eu tô bem comigo mesma. Então, nesse sentido, eu penso que cada vez mais, para que a gente possa entender esses lugares, a gente precisa resgatar, sim, esse lugar de poder se encontrar consigo mesma, entender os seus próprios valores, essa questão do que é essa energia libidinal que circula, independente de um objeto, pensando aqui na volta da ideia desse autoerotismo que o Freud vai colocar, que não se perde nunca, mas a gente muitas vezes abre mão dele. Né? Então, e quando a gente fala de autoerotismo, né, a gente está falando desde do conhecimento do próprio corpo, né, na ideia da masturbação, do toque, de poder sentir prazer, né, do próprio corpo, mas como também entender que existe um mundo, né, de coisas que independem da figura de um outro para que a minha vida possa ser prazerosa. Aí sim, a ideia de um outro pode fazer sentido, né? Então, precisa discriminar. Mas você está falando aí de uma coisa muito importante. É preciso sair do automático? O que você chamaria de automático? Da sociedade, de casar, de não separar, não sei o quê. A pessoa tem que... Como é que faz isso? Esse autoconhecimento, essa busca dessa autoestima para sair desse looping de separei, não quero mais saber. Dessa obrigação. Um autor que eu gosto muito, que é o Ferenczi, né? Sandor Ferenczi, ele vai falar sobre um conceito de introjeção e incorporação, né? Então, eu vejo que muitas vezes, quando a gente vem de uma constituição psíquica saudável, você teve ali relações... Né? Claro que todos nós, ninguém passou impunemente por pai e mãe, então teremos os nossos adoecimentos. Isso é bom também a gente deixar marcado, né? Teve o pai, teve uma mãe, tem uma marca psíquica. Muitas? Uma não. Algumas. Enfim. Mas ele vai falar sobre essa ideia, né, de que muitas vezes a gente introjeta porque aquilo que eu estou escutando, entendendo e vendo faz sentido para minha, né, a partir da minha construção psíquica, ou eu incorporo, né, que é quando eu pego uma ideia, né, a ideia de incorporação mesmo, pensando até numa visão espiritual, né, que é aquela coisa que é tomada por uma outra coisa. Então aquilo ali não se transforma, né, aquilo ali são só, né, uma junção, né, uma tomada, né, por algo que não faz muito sentido, é uma colagem. Então, nesse sentido, eu penso que o trabalho terapêutico, né, o espaço de análise, ele é um espaço muito importante para que a gente possa entender que somos seres de falta sim, que não há lugar para completude. A completude é a morte. Né? O Lacan vai falar que é da falta que nasce o desejo. Então seremos sempre seres faltosos
em busca, né? Isso. Essa ideia de prazer, ela pode estar em vários lugares. Né? Agora, sobre essa possibilidade, né, concluindo o raciocínio, é lógico que essa questão da automação, ela nunca é legal, porque se a gente está reproduzindo inconscientemente comportamentos, atitudes e valores, a gente passa na adolescência, Jung é um outro autor legal também, por um processo que ele chama de individuação. A gente pega esses valores sociais, isso tudo que é botado na gente, e a gente entra em crise, rebela com os pais, para a gente saber quem a gente é. Uhum. Se a gente consegue fazer esse percurso, de novo, predominantemente bem, no nosso ego, a gente não vai estar sempre agradando a um terceiro. Aí é o pulo do gato da saúde mental. É dentro da gente, a gente agradar a gente. Agradar a gente. E a gente poder fazer contato, aí sim, mais lá na frente, tá faltando alguma coisa. Pós-separado, mas a pessoa, no caso a mulher, tem que estar gostando muito da vida que ela tem, ela e a vida dela. Porque se ela for em busca de tampar um buraco como esparadrapo, primeiro ela não vai ver o outro, ela vai ver o buraco dela. Já começa esquisito. Então, assim, a pessoa tem que estar... E agora, isso tudo que eu estou falando é muito difícil. É muito difícil. Tudo isso que eu estou falando é um trabalho árduo e a pessoa tem que fazer contato com dor, sofrimento e evoluir. Aí é possível. Então, assim, ter uma relação legal com alguém é trabalhoso. Tem que ter DR, tem que falar do que não gosta, o outro tem que mudar um pouco, todo mundo tem que se adaptar, tem que tolerar a frustração, tem que superar a ambivalência, que a gente fica morrendo de raiva quando o outro não atende o que a gente quer. E tudo isso é fácil de eu falar aqui, tá, pessoal? Tudo isso é difícil de fazer. Exatamente, gente. Olha, tem várias coisas aqui interessantes. A gente está falando de relacionamento, a gente entrou numa guerra, né, que existe desde sempre, né, guerra dos sexos. E os ânimos se exaltaram e a gente deu um frição excited. Ficamos muito excited. Aqui, fiquei quieta. Se eu for abrir a boca. Eu fiquei pensando aqui num ponto que eu acho que é muito importante. Tô bem chocada. Vai voltar a guerra dos sexos. Me fala, Carla, o que você tá chocada? Ninguém pode sair daqui chocada. Põe pra fora. Uma coisa importante. Agora você fica óbvio. Eu acho interessante porque é o seguinte, Elizabeth Badinter traz muito isso e é muito importante da gente refletir. Os homens estão... Eu não sei de onde vem... tem muita reatividade, né? Muita reatividade, como se a gente estivesse odiando os homens. Mas assim, os homens vêm falando sobre nós há muito tempo. Uhum. Eu acho interessante qualquer profissional, filósofo, psicólogo, falar sobre o sentimento da mulher, ainda que ele converse e atenda. Como que a gente... Eu sempre cito o Coelho Neto, que tem um poema chamado Ser Mãe, que ser mãe é padecer no paraíso. Ele inventou essa frase. Ele teve 14 filhos com Maria Gabriela Brandão, que não aparece, não tem relevância na história. Ele ocupou a 2ª cadeira na Academia Brasileira de Letras. E ele criou no imaginário coletivo a frase ser mãe é padecer no paraíso. E a gente repete até hoje essa frase, que foi criada pela boca de um homem que não criou os 14 filhos porque ocupava a 2ª cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu tô chocada por causa disso. Porque eu acho que agora é um momento de mundo onde a gente está reescrevendo a nossa história. Não é sobre guerra, porque guerra nunca vai dar certo. Mas eu acho interessante um homem discursar sobre a mulher quando, na verdade, ainda que tente, que crie empatia, que olhe, que ouça, não vive na pele, literalmente, a subjetivação e a socialização. Então, por isso que eu tô chocada. Mas eu queria ler, gente, algumas coisas aqui, ó. Peraí que eu vou botar meu óculos para ler de perto. A gente tá falando de tanto de relacionamento, Memórias Adoecidos. Olha, aqui tem um capítulo maravilhoso da amiga de vocês, colega. Peraí que eu vou ler aqui. Mônica Sachará, Parlangelo. Gente, Parlangelo, ela fala que, olha, pra você ter um casamento mais harmonioso, tem umas dicas, eu adorei, que eu vou usar no meu próximo namoro, tá? Noites de filmes, jantar romântico, passeio ao ar livre, aula de dança junto, ajuda. Eu fiz num relacionamento, gente, como durou aquele relacionamento? Aula toda quarta-feira à noite, noite de jogos, cursos juntos, matriculem-se juntos em um curso sobre um assunto que ambos tenham interesse. Pode ser algo relacionado a uma paixão compartilhada ou uma habilidade que desejam desenvolver juntos, vale night, exercícios juntos. Então, quer dizer,
dá para recuperar muita coisa nessa sociedade, né? Vamos falar sobre isso, assim, né? Vamos deixar agora que a gente já falou muito. Como recuperar? Como sair do luto? Então, a saída do luto, desse luto, né? Bem didático, assim, como sair do luto, então, como amar de novo. Então, mas veja, a pessoa tem que, aí eu diria tanto para o homem quanto para a mulher, né? A pessoa, ela tem que sofrer a perda do que ela teve, tem que entender o que ela reproduziu sem perceber dos seus traumas infantis e adolescentes. Ela tem que entender aonde o casamento se perdeu, porque a gente fala de relacionamento, relação é compartilhar, é importante ter identificação, é importante ter tolerância, todas essas dicas maravilhosas, está falando na busca de uma conexão. A essência de relação é compartilhar, é fazer algo com alguém ser legal, ouvir uma música, conversar sobre o livro que está lendo, sobre o filme, e claro, compartilhar os corpos, né? Virarem um, que é um dos auges de uma experiência física. Além disso, a espiritualidade, a transcendência do ego, a transcendência do eu. A gente se dissolve com tudo. Mas ali onde a gente está aqui, separado, onde a gente vive, a maior parte da nossa consciência, e para isso, aí sim, como eu estava falando, a recuperação da autoestima, a pessoa tem que gostar da vida que tem. Se a vida virar uma sequência de obrigações e a pessoa ficar presa aos seus traumas, seus machucados, suas dores, se entender, né, que todo parceiro não é legal e que tudo é igual, claro que não vai sair disso. Tem que ter esperança. Esperança é saúde mental. Acho que a gente volta de novo para dentro, né, e eu tô adorando receber aqui psicanalista, psicólogo, porque tudo vai para dentro, porque pode ser que a pessoa queira uma mulher, pode ser que queira homem, né? A gente quando fala aqui de relacionamento, não só, gente, sexo, homem e mulher, tá? A gente tá falando disso de todos os dois gêneros. Eu acho que tem um ponto importante também, né, Eduardo, que é preciso colocar. A gente está falando muito do compartilhar, obviamente, essa coisa do que os opostos se atraem, eu acho que é muito complicado, né? Então, eu acho que é muito importante quando você tem afinidade, sim, mas eu penso que o que leva muitas vezes um casamento ao fim, uma relação ao fim, é exatamente a falta de compreensão e entendimento da necessidade e importância da individualidade de cada um. Também. E aí a gente não pode esquecer também que muitas vezes o que acontece que a gente ainda tem nessa trajetória, né, nesse caminho, uma dificuldade muito grande, né, dos homens acompanharem todo esse desenvolvimento, né, da mulher, da autonomia, da liberdade. Sim. Porque se lá atrás os homens tinham o futebol às quartas, a cerveja às sextas-feiras, e a mulher ficava em casa, né, cuidando da casa, mesmo quando ela tinha trabalho e cuidar da família e dos filhos, ela ficava em casa e estava tudo muito bem. Agora, né, dos anos para cá, quando a mulher começa a encontrar esses espaços, isso é uma grande ameaça, e não é uma ameaça muitas vezes em relação à questão sexual, né? Não necessariamente está preocupado se tem traição ou não tem traição, mas é muita ameaça, né, dessa expansão do feminino, né, dessa possibilidade onde esse homem deixou de ser, né, Sua Majestade, o Rei, estou aqui para lhe servir. Então, isso também é uma questão importante. Então, eu penso que para que uma relação possa dar certo, a ideia de respeitar a individualidade, a subjetividade, incluir esse espaço é fundamental. Sem dúvida. Não, e criar acordos, né, Mônica? Assim, assim como a gente já sabe, né, que nós somos diferentes e impossível a completude total, só em sonho, em filme, vão ter diferenças. Um pode adorar uma praia e outro a montanha, um pode ter muitos amigos da sua história e outro menos, e criar acordos, né? E nesse sentido, acho que a Mônica colocou muito bem, onde a individualidade seja contemplada e a conexão contemplada, é um acordo. Mas o homem não aguenta. Esse homem que não aguenta é o homem que eu queria que fosse deixado para trás na sociedade cada vez mais. Pode ser o consultório. Né? Eu tenho bastante. eu tenho esse bastante. homem que não aguenta, você dá um cartãozinho. Eles não chegam muito, esse é outro problema. Eles até chegam a ser empurrado com a mulher com uma terapia de casal. Mas esse chega assim, eu quero ser diferente. Eu tô exigindo. Esse não chega. Ele por vontade própria. E veja, se a gente for... Chega já o transformadinho, que já tá ali. Tá vendo? Né, que teve uma precisando passar pela lavagem, né, Carla? Põe na lavanderia.
vai na reunião de escola do filho, esse vai pro consultório, esse já né? tá bom. Esse já tá melhorado, Esse versão já tá melhorada. ótimo, gente. Versão- Agora, esse aí é o cara que você atende o filho dele, como eu tenho vários. Gente, eu atendo, por exemplo, eu tenho um analisando criança que chegou na pandemia com 5 anos, tá com 10 anos, eu não sei a cara do pai. O pai nem existe, Como olha só. Pra não dizer que eu não sei, eu sei porque na pandemia, né, ele queria muito que eu falasse com o pai, queria muito que eu falasse com o pai. Aí ele saiu correndo com o celular. Meu pai, Mônica, meu pai. E assim, Olha só. mas então, assim, esse pai, infelizmente, esse homem, ele ainda não chega. Então, né? e aí vamos analisar essa Nem como psicologia masculina, vamos analisar esse cara, o que ele revive é ele, no inconsciente dele, que é o domínio da mulher. Ele revive uma fantasia infantil de um bebê e uma criança que acredita ter a mãe para si. E não suporta a mulher. Então, nós homens, nesse sentido, temos que amadurecer muito. E vive numa dor também, né? Vive isso numa a ansiedade, no medo de né? perder. Porque quem muitas é vezes, agressivo, muitas né? vezes. E tem essas atitudes violentas, agressivas, tá com dor. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém é agressivo de bobeira, né? Aqui é uma grande granada que eu vejo que existe na sociedade, é o preconceito. Esse enraizamento de gerações em gerações que passaram e ainda estão enraizados. E ele pode explodir a qualquer momento. Uma razão, se a gente pode refletir sobre isso, né? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu estou explodindo aqui? Por que isso me agride? E aí começar a refletir se lá no fundo não tem um pouco de um preconceito de uma era que não existe mais. Então esses são os totens e os tabus. Talvez você esteja vivendo numa situação que não cabe mais na sociedade, né? Talvez seja necessário você se avaliar, poxa, ser agressivo não tá legal, nem para mim, nem para os outros. E aí depois de uma atitude agressiva você reflete, também não achei bom isso, mas fica naquela dor e aí voltar para dentro é importante de novo. Né? Não, é fundamental, senão não tem saída. E retomando aquilo do automático que você falou, pegando pós-separação, tem que colecionar experiências novas. Isso vai transformar a pessoa. Tem que se descobrir até no autoerotismo. Fala, adoro dar Fazer dicas, coisas novas, fazer tudo que você tinha vontade de fazer, o casamento não permitia, você queria fazer, mais jovem não pôde fazer. Muitas vezes os filhos já estão mais velhos, você tem mais liberdade. Você vai fazer uma viagem para um lugar desconhecido com um grupo, você vai explorar, você vai voltar a dançar, fazer uma aula de dança, você vai voltar a fazer um esporte, ou uma arte, ou um grupo de estudo. Tem que ressignificar a vida. Em 2 minutos, como é que sai do luto? A energia mental que estava presa em toda aquela estrutura do casamento e aquilo morre, uma parte daquilo, segundo Freud, assim que ele explica o luto, eu adoro, vira dor. Tem que passar pela dor. Mas outra parte que é nossa, como bem a Mônica falou, vai se interessar por outras coisas, dirigir essas demandas para novos fins e passa por uma transformação. E quando isso acontece, é difícil, mas é lindo de ver. Né? E no meu consultório eu pude ser testemunha de muitas situações desse tipo. Não é fácil, mulheres mas que é voltaram possível. a amar. Com certeza. E com sexualidade, com genitalidade, com orgasmo, volta a ter a vitalidade de 20 anos. O que acontece muitas vezes é que não é um processo só de luto, né? Que aí é mais complicado quando é um processo de melancolia. Porque na melancolia, aquele objeto perdido, de uma certa forma, ele está referido a algo que se perde junto com você. Então, algo seu foi junto com aquela perda. Então, aquela figura que está ali representando um homem, uma mulher, né, um parceiro, na verdade, era suporte de algo, né, que sustentava uma falta. E aí, quando você perde aquilo, você se perde junto. Perfeito. E aí é um processo terapêutico muito mais complexo, pesado, muito mais difícil. Que pode levar à depressão. E aí, para isso que a Mônica trouxe... É uma melancolia mesmo, né? Então, a depressão ainda é o objeto perdido. A melancolia é o objeto de dentro perdido, é mais difícil. Junto, né? E para entender esse sentimento, tem uma música do Chico Buarque que chama Pedaço de Mim, que fala disso. O pedaço de mim, parte afastada de mim. Fala de uma separação. Eu acho que isso aí, o pessoal vai ouvir, vai entender isso que a Mônica tentou exemplificar. Nossa, eu lembrei dessa música, hein? É essa boa mesmo. Forte pra caralho. Essa música Eu tive vontade de morrer. Então, mas é isso, né? Como dizia Freud, o artista e o poeta chega antes, né? Na sabedoria humana, né? Oh, eles são gênios, já bem iluminados. Você sabe qual é a diferença entre dor, sofrimento e angústia? A dor, ela é física, ela acontece no corpo realmente. Ou uma queimadura, uma topada, um acidente. O sofrimento, ele também
também é real. Pode ser pela perda de alguém, o fim de um relacionamento, mas a angústia é quando a gente sofre por aquilo que não é real. Um medo que você não sabe de onde vem, uma sensação de ameaça, mas que não está acontecendo nada. Então essas 3 situações podem se somar e elas podem ser transitórias. Uma grande angústia pode virar um sofrimento e vir sim a ser uma dor de cabeça, um câncer. Isso é o psicossomático. Então, tendo conhecimento dessas 3 situações, saber administrar e saber se perguntar: por que eu estou sofrendo tanto? Até quando eu vou colocar um prazo para sofrer? Da onde está vindo essa minha angústia? Isso é angústia? É sofrimento? E a gente está vivendo Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida. Se precisar, peça ajuda. Existe tratamento, sim, para essas 3 situações, tanto para a dor psicossomática, quanto para o sofrimento, quanto para a angústia. Se essa mensagem fez sentido, compartilhe, ela pode também ajudar alguém. Não é isso, gente? A gente tem que falar sobre essas questões também, e é sobre isso tudo que a gente está falando, porque o machismo... vamos tirar essa palavra ou todas essas pressões que a sociedade colocou lá no século XIX, hoje em dia chegam fazendo como uma angústia. É aquela mulher que está deitada no sofá e está sentindo alguma coisa, não sabe o que é. Nem nomeia, né? Nem nomeia, mas aquilo, é uma angústia, é uma dor que vai virar uma dor de cabeça, que vai virar uma náusea, que vai virar um não sei o que vai virar... E é uma pressão, né? Hoje você tem que ser a melhor executiva. Pô, mas eu tenho 3 filhos. Não, hoje você tem que ser a melhor mãe dos 3 filhos. Pô, mas eu sou uma executiva. A gente está vivendo isso. E quem é que está sofrendo mais nesse momento? Somos nós, os isentas, porque ainda estamos enraigados de coisas que vieram do passado e já estamos vivendo o namorado do namorado, a namorada da namorada, o que só quero trabalhar por felicidade. A gente já está vivendo o futuro. Verdade. E ainda tá vivendo no passado. Verdade. Então a gente é o isenta, cara. Calma, relaxa, vai passar. É o isenta nos entre. É o isenta nos entre, entendeu? Acho que é uma população que tá bem ali, presa. Mas a gente também pode ter muita experiência de vida, muita sabedoria. E se a gente aproveitou essas vivências, e principalmente nossos erros, a gente pode conseguir ter um posicionamento mais legal no aqui e agora, né? Na nossa vida hoje. Que isso é o mais importante, que a nossa consciência está no aqui e agora. Por isso que eu gosto muito do Peirce, né, da Gestalt Terapia, que ele fala muito disso, da consciência presente. E por último, lembrar que nesse caso, na reconstrução da vida afetiva, a capacidade de amar é do indivíduo. É do indivíduo. A gente perde a capacidade de amar, mas está dentro da gente. Então isso faz parte nessa trajetória de reconstruir a vida afetiva. Aí eu vou ligar uma coisa que você falou com o que a Mônica falou. Essa melancolia, de repente, que a mulher sofre achando que ele levou o amor dela. O indivíduo, né? É o indivíduo ou a mulher ou sofre. Ah, levou meu amor? Ele pode voltar a sentir de novo, então. Ninguém leva o seu amor. Como assim? Ninguém carrega o seu amor. Você pode voltar mais novo, sentir tesão por outra pessoa, né? Uma pessoa que às vezes passou 25 anos casada. Então, se isso tá dentro fala, a minha melancolia, eu não vou mais conseguir transar com ninguém. Isso. Se isso é amor. Né? Agora, se aquela figura que estava ali, que foi embora, significava uma outra coisa, né? Era um objeto, né, que estava ali tamponando alguma falta muito mais... Né, profunda do que isso. Com algum tipo de representação. Então, quando aquilo se vai junto difícil. Àquela questão que não tem nada a ver com amor, na verdade. Se a gente for parar para pensar, esse sofrimento por essa perda que leva à melancolia, a gente não está falando de um amor, desse amor, né, sublime, esse amor entre pessoas. Entre eu a gente está outro, falando né, de um objeto que vem tamponar alguma falta ali, né? De base. Nesse caso, há uma patologia maior, porque a pessoa não consegue, e um excesso de narcisismo, que é tudo eu, né? Eu perdi uma parte de mim. Mas um pouco mais próximo da saúde, onde tem eu e outro, a capacidade de se vincular é do sujeito. A gente não perde só amores de 25 anos, a gente perde amigos e faz novos. Porque se a gente faz novos amigos, a gente não pode fazer novos amores. É a mesma psicodinâmica com temperos diferentes. Na verdade, a gente precisa pensar que essa ideia de amor monogâmico, né, essa ideia do amor, eu só amo uma pessoa, primeiro que é uma construção, é uma invenção. Né? Então, não necessariamente, né, eu posso estar focada naquele amor, naquela relação, mas eu não estou desligada de um mundo de amores, de possibilidades.
Então, é porque a gente tem de uma cultura que não nos permite falar disso, viver isso. Gozar E por isso que as gozar pessoas se muitos surpreendem, amores. né? Quando assim, nossa, mas já separou, já tem alguém? Não é possível? Já existia esse outro alguém? E não necessariamente existia literalmente esse outro alguém. Mas é porque a gente é antenado, a gente ama. Eu conheci você hoje, Jacarina, tô te amando. Também. Né? Eu conheci a Carla, ela ama a Carla, Eduardo. Então, sabe, assim, a gente ama as pessoas. Só que a gente está comprometida, né, em algumas situações onde a gente não se permite viver a experiência de um amor, né, físico, compartilhar. Né? Por que existem o trisal? Isso, né? essas novidades. Os relacionamentos abertos. Eu atendo Isso, pacientes que têm relacionamentos abertos. É surpreendente. Como é que tem ali aquele casal aqui, ó. Sou casal com a Carla, temos a nossa casinha, beleza. Mas eu saio com outro. A gente tem essa relação, eu volto pra casa. E tá tudo bem. Então, essa ideia de pensar que a gente não pode voltar a amar é muito ilusório, porque não tem o menor sentido pensar nisso. Né? Quando a gente pensa do ponto de vista do adoecimento, como eu trouxe a melancolia, porque é de uma outra coisa que se trata, não é de amor. Né? É um objeto que está ali encarregado, né, de suportar e segurar alguma coisa. Aí aquilo que eu tinha dentro de mim vai junto. E Carla, qual a maior força para uma mãe solo? O que precisa dos ingredientes aí? Muitas mães solos estão vendo a gente. O que você deixaria de inspirador aí? Eu acho que a maior força para uma mãe solo é abrir um pouco mão da culpa de ter que ser perfeita. Entender que vai faltar, entender que a criança não vai receber tudo o que é necessário, porque nem com o pai, nem com o casamento recebe. E não desistir da sua sexualidade. Não desistir da sua sexualidade, mesmo que dê preguiça, mesmo que você ache que não vai encontrar, mesmo que você esteja se sentindo feia, mal com o seu corpo, que você não tenha voltado para aquele corpo diante, porque tem uma coisa assim de... antes de ser mãe eu tinha esse corpo, eu tinha essa vida, agora eu não tenho ninguém. Tem um amargor. Não desistir que por trás da amargura tem alegria, tem a pureza de coração daquela criancinha pequenininha que você foi, e daquela adolescente, e daquela jovem que saiu e foi no show. Isso volta, isso não morreu, tá por trás de todas essas camadas de dor, de frustração. Eu acho que persiga a sexualidade. Persiga os exercícios físicos, persiga a natureza e persiga a sua sexualidade. Gosta de você desse jeito. Bota uma roupinha, você vai olhar e vai dizer, puta, não é esse corpo que eu queria, mas bota um batom vermelho e vai sair com quem tiver do seu lado, de amiga mesmo, de amiga. E aí daqui a pouco vem uma pessoa, de repente, abre um Bumble. Abre todos. Abre um Bumble. Olha, não seja orgulhosa. Não seja orgulhosa. Não, eu não abro essa. Esse ano eu abri. Depois eu falei, gente, que arrogância. Eu não abri uma coisa de relacionamento. Vou lá ver. Realmente ele requer muita energia e tempo cronológico. Não deu muito certo pra mim. Mas eu fiquei. Eu cheguei a experimentar, entendeu? Abre um Bumble, vai lá, você vai dizer, pô, sempre tem alguém que se interessa por você pela pessoa. Começa numa coisa assim, ou beber um suco de laranja, ou uma cerveja, ou um vinho. Vai que persiga a sua sexualidade. Ai, gente, maravilhoso. Esse papo tá muito bom. Dá pra fazer vários podcasts. Eu queria deixar essa parte mais fluida mesmo, assim, com conselhos, esperanças pro final, né? Que a gente passou por um momento turbulento na viagem. Eu sou virada no giraia mesmo. Aliás, queremos ver. Não me chame achando que eu vou fingir. Se eu ficar chateada, eu fico mesmo. Exatamente. É por isso que a gente chama, né? A verdade. Gente, hoje em dia a verdade é muito espontânea. Desculpa. Não, então, Carla, eu Ninguém pedi tá desculpa acostumado. o tempo todo. No final, pimba, o homem com essa fala de Não, mulher, e aí vocês vão ver aí só uma coisa, mais uma provocação. Depois conta aí quantos minutos o homem falou e 3 mulheres falaram. Obrigada. Não sei não, hein? Olha, o pessoal
da edição, não sei Tem não. o réplica, tréplica e lá vai ela, sei né? não. Vamos pra isso. Eu não desisto nunca. Em ano de eleição, Não é? Ano de eleição, vamos lembrar da réplica, tréplica e vamos lá. Gente, vamos deixar os arrobas. Mônica, seus arrobas. Como é que as pessoas te acham? então tem um Lançamento dos próximos livros, novidades. Aguarde, Aham. ano que vem teremos já o nosso próximo livro que vai falar sobre relacionamentos amorosos, mas estamos ainda trabalhando aqui no Mulheres Não Nascem Prontas, nosso filhinho que acabou de sair do forno. E o meu arroba é @Mônica Doneto com 2 T's. Lá eu falo sobre maternidade, gravidez, sobre todas essas questões aí que estão em torno da psicanálise gestacional, que é esse conceito que eu tenho me debruçado, né, esse recortezinho que eu tenho feito da psicanálise, tentando, né, me apropriar, né, desses recursos todos que a gente tem, desde ali do mito do amor materno até, né, o que a gente tem hoje da psicanálise contemporânea, para poder trabalhar com essas mulheres. E quando a gente fala de maternidade, a gente inclui a não maternidade, o não desejo, a ambivalência e tudo que está nesse entorno. Muito bem. Então, o meu Instagram, não é isso? Falar de rede social, é psi.eduardoravix, né? @psi. Tô lá e tem várias coisas que tem a ver com o que a gente conversou aqui. Fiquei muito feliz com o convite de participar aqui com todas as colegas, de todo mundo. A gente, assim, para mim, a psicologia e saúde mental é um sacerdócio. A terapia e psicologia e autoconhecimento tá na moda. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, que a sociedade está mais aberta e com menos vergonha de pensar sobre ela e procurar ajudas. Então, assim, a gente continua junto nessa luta. Aqui é um prazer ter mais gente para debater com você. Um prazer. Carlinha, você? O meu pessoal é Carla Tenório, ME, né? Lá é minha vida, mas eu também abordo outros temas tabus. E tem a @Mãe Arrependida, que fala... É o lado BBBBBB da maternidade. Se você tá sofrendo, se você tá em depressão, se você tá com raiva do mundo, de você, dos seus filhos, quer mandar depoimento, lá você tem depoimentos onde você se sente aliviada, você vê que você não tá sozinha. Tem psicólogas, psiquiatras que estão sempre nos comentários para você poder pedir ajuda também. Não se sinta culpada se você estiver muito mal na maternidade. E a Mãe Arrependida é esse espaço de acolhimento e de alívio da culpa materna. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Essa frase também tô querendo desconstruir. Vamos desconstruir. Maravilhoso, gente. E se a gente não tá aqui pra desconstruir as fake news, eu não sei o que será. Exatamente, gente. Gente, foi com esse bate-papo maravilhoso que eu quis trazer pra vocês, essas pessoas maravilhosas que vivem, respiram tudo sobre 40+, estudam, estão imbuídas aí dia após dia para falar sobre isso. Então, deixo aqui o meu muito obrigada também aos nossos patrocinadores, à agência Criação Online, que é responsável por todo esse espaço aqui, a gente nas mídias digitais, a produtora Grupo Criação também, que é onde a gente realiza esse podcast, e ao Assim Saúde, que é a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro e que tem um programa chamado Vida Assim Special Life, que cuida de o quê? Doenças crônicas. E quando a gente está chegando ali na casa dos 40, a gente tem que fazer check-up, porque estão chegando também as possibilidades genéticas ou de questões ambientais, né, de como você vive e tal. O quê? Diabetes, hipertensão, problema de coluna, saúde mental. Então, vamos preparar? Antes disso tudo chegar à porta, lá no Assim Saúde, eles já estão preparados para te receber. Muito obrigado, meus vintages. Foi maravilhoso. Obrigado, meus convidados. Obrigado, Mônica. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carla. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Muito bom receber vocês aqui. Eu e a Carla, a gente começou a falar e depois fui no lançamento de vocês. E aí é todo esse trabalho por trás dos bastidores. Vem, quando pode, não sei o quê. Muito obrigada. Ninguém passa simplesmente por um encontro, né? Obrigada por vocês conseguirem marcar, abrirem um espaçozinho na agenda. Obrigada. Estão sempre aqui bem-vindos para voltar. Muito obrigada. Espero que volte com o próximo. Opa! Um beijo, meus vintages. Até a próxima.